Boa noite, bom, estamos juntos. Hoje é o dia 25 de maio de 2021 e dia 25 de maio é o Dia da África. A grande mãe, a que foi o berço da humanidade desde os primórdios, desde o surgimento dos primeiros ancestrais humanos. De lá saíram os nossos ancestrais mais antigos, mais jovens e povoaram todo o planeta. Não é só isso. Se não fosse a África, nem a Europa, nem a América existiriam como potências, né, econômicas. Nem a China, nem a Ásia poderiam se desenvolver sem a presença africana. O DNA africano está em todos os espaços, em todos os seres humanos vivos no planeta. A África foi a grande vítima do processo escravizatório durante 4 séculos. E nós devemos muito a uma dívida histórica. E justamente porque a gente tem conhecimento e tem motivos para pesquisar, eu trago para vocês hoje, antes de começar a live propriamente dita, esperando que se cheguem os amigos, os colegas, os alunos do ensino médio, a gente vai dar sugestão de material. 2 livros, 2 histórias em quadrinhos, 2 obras de arte do Marcelo de Salete. Quem é esse cara? Ele é professor, ilustrador, autor das histórias em quadrinhos, né? Angola Janga e Cumbi, ambos pela editora Veneta. Ele estudou design, é graduado em artes plásticas e mestre em história da arte, né? Cumbi vai falar da luta dos escravizados no Brasil, né? Ele é um material, uma história em quadrinhos que foi publicada em Portugal, França, Áustria, Itália e Estados Unidos. Foi indicado a um prêmio HQ Mix de 2015. Né? Ele vai contar a história desses escravizados. Além disso, ele é de uma beleza em preto e branco, apenas em preto e branco, luz e sombra e traços. E Angola Janga, uma história de Palmares, né? Em capa dura, um material riquíssimo, belíssimo os desenhos, né? Vale a pena buscar e ler. Não é só isso. Quanto mais autores negros nós lemos, mais a gente se liberta de uma visão eurocêntrica sobre o que é ser negro e o que é ser branco no Brasil. E a gente se libertando disso, a gente consegue estabelecer novas relações sociais, novas relações históricas com a nossa história. Né? E a gente precisa entender que a vida da gente, ela é marcada por condicionamentos sociais, por padrões de comportamento, por formas de entender o mundo que são limitadas por uma circunstância histórica, por circunstâncias geográficas, né, por circunstâncias sociais e econômicas, e a gente precisa entender que tudo o que nós vivemos no planeta, depois do surgimento, do aparecimento do Homo sapiens, se torna uma grande construção desse Homo sapiens. Nós construímos essas relações, as relações de gênero, a ideia como nós vemos o que é ser mulher, o que é ser homem, o que é ser bissexual, homossexual, transexual, são construções sociais, históricas, condicionadas pelas limitações que nós temos, não só físicas, mas materiais. Então a gente precisa entender que nada é uma coisa natural. Não existe
essa ideia de naturalmente nós sermos do jeito que somos, ou agirmos do jeito que agimos, né? Estando os homens em sociedade, os seres humanos em sociedade, eles constroem explicações mais ou menos plausíveis, mais ou menos cabíveis, né, sobre suas próprias trajetórias, sobre suas próprias existências. Alguns acabam por acreditar cegamente, e outros têm o dever de questionar. Sugestão para o Dia dos Namorados: Marcelo de Salete, Angola Janga e Cumbi. Vale a pena. Se as pessoas não querem, a gente não tem problema, a gente vê outras opções. Eu ainda prefiro ganhar livro. Agora, a aula de hoje. A gente tá... O mês é o mês de maio, o mês do trabalho. E a gente vem num processo de destrinchar algumas questões que são importantes para entender o mundo do trabalho, né? Mundo esse e todos os que estão no planeta estão submetidos a ele. O mundo do trabalho faz tanto parte de nós, ele é tão fundamental para a existência dos seres humanos, quanto é o mundo das coisas que nós criamos e imaginamos, né? Como disse a Hannah Arendt em A Condição Humana, tá? A gente precisa pensar o trabalho como parte da existência humana, como parte fundamental da existência humana, e pensar ele, num primeiro momento, como o grande esforço físico de sobrevivência que nós, como espécie humana, desenvolvemos para justamente garantir a manutenção da espécie, a reprodução dessa espécie, que é justamente o desenvolvimento da tecnologia do fogo, o desenvolvimento das tecnologias ligadas às pedras lascadas, o aperfeiçoamento de uma genética cada vez mais adaptada a uma realidade material que não exige da gente tanto esforço físico. Ao mesmo tempo, a gente elabora objetos, artefatos, instrumentos que facilitam a nossa vida, portanto, isso é a poiesis do trabalho, ou seja, o próprio fazer das coisas, né, materiais. Então, tudo que a gente faz são instrumentos e ferramentas que facilitam a nossa vida, mas também que determinam que a nossa vida não vai ter tantas dificuldades em relação a tempos anteriores a esse que a gente vive. Então, quando nós temos medicamento, nós criamos tecnologia e instrumentos para garantir maior tempo de saúde desse organismo. Nós também desenvolvemos o trabalho como ação, ou seja, nem todos nós desenvolvem objetos, coisas, ferramentas, e nem todos nós vivemos única e exclusivamente na expectativa de sobreviver. Então, nós temos, a partir das relações de trabalho, a construção de relações humanas, de relações sociais, que nos fazem depender uns dos outros, precisar um dos outros para poder sobreviver e poder nos reproduzir e poder dar sentido à nossa vida. É só porque nós estamos nessas relações sociais que nós estamos inseridos nesse mundo do trabalho. E eu disse, já numa das lives, não há quem não tenha que trabalhar. Porque o trabalho, seja ele braçal, artesanal ou mental, intelectual, se alguém quiser colocar nesses termos, todo mundo vai ter que exercer algum papel no mundo do trabalho. E nós vivemos uma situação hoje no nosso país que não ter trabalho, não ter
uma ocupação, nos torna pessoas cada vez mais dependentes de boa vontade de outras. Não só isso, a condição de desempregado ou sem trabalho atenta, vai contra ao que nós entendemos por dignidade humana. Então, nós estamos inseridos no mundo do trabalho, mas não há trabalho para todos. E isso é, para nós, um motivo de aflição, de tensão social, de tensão emocional e de desestruturação de grupos e comunidades. Então, a gente precisa entender como isso é parte de nós. Claro que para o dia de hoje, nós vamos focar o trabalho da mulher, a ação feminina ao longo, né, da trajetória. E aí, obviamente, esse livro está xerocado. O nome desse livro é O Sexo Invisível, o verdadeiro papel da mulher na pré-história. J.M. Adovazio, Olga Sofer e Jake Page. É um livro escrito por arqueólogos, trabalhado por arqueólogos, e que traz uma outra visão sobre os achados arqueológicos que nos contam a trajetória feminina e o trabalho das mulheres para que essas sociedades sobrevivessem. Quando a gente pensa em pré-história, a gente sempre pensa no caçador com uma lança correndo atrás de um mamute. Bom, esse é só um personagem. Na verdade, o grande esforço de sobrevivência dos grupos estava na mão feminina, das mulheres em seus acampamentos. Não só isso, a gente vai trabalhar também com os livros História de Israel, do Jay Bright, Egito dos Faraós, do Frederico Arbório Mella, e que vale a pena a gente pensar, né? Para montar essa aula, eu tive que recuar no tempo e buscar as origens das mulheres, né? E para isso eu também fui atrás de um psiquiatra chamado Bernardo de Gregório, historiador das mitologias e psiquiatra e psicanalista junguiano, para entender como as mulheres entram na história humana e como a história humana gira toda em torno das mulheres até o momento que a gente tem a Revolução Neolítica, ou seja, a domesticação final de animais e plantas. Por que eu estou chamando de domesticação final? Porque é o que nós temos. Era a fronteira a ser desbravada. No momento em que os seres humanos conseguem domesticar os animais e as plantas, eles conseguem domesticar a própria natureza e alterar. Não só a domesticação de plantas vai levar à domesticação e à alteração do curso dos grandes rios, em várias civilizações, como vai alterar as próprias relações de poder dentro dessas sociedades antigas, né? No Paleolítico viviam da coleta, principalmente da coleta de frutos, folhas, o que tivesse, e em 30% da caça. Portanto, 70% do trabalho era tentar achar comida em qualquer lugar que fosse possível de pegar sem sofrer tanto, né? Bom, eu e Frida, meu chazinho, porque aqui tá frio. Vamos começar então a nossa live. O trabalho das mulheres na pré-história. Primeira coisa que eu vou fazer é resgatar uma fala do Lewis Mumford, que é um arqueólogo renomado e bastante... eu acho que ele deve estar na casa dos 80 anos hoje, né, 80 e alguma coisa, né? Ele diz o seguinte: aquilo que chamamos de revolução neolítica foi muito possivelmente antecedido por uma revolução sexual. Mudança que deu predomínio não ao macho caçador,
ágil, pés velozes, prontos para matar, impiedosos por necessidade vocacional, porém a fêmea, mais passiva, presa aos filhos, reduzida aos movimentos e ao ritmo de uma criança, guardando e alimentando toda sorte de rebentos, plantando sementes, vigiando mudas, talvez primeiro num rito de fertilidade, antes que o crescimento e a multiplicação das sementes sugerisse uma nova possibilidade de se aumentar a safra de alimentos. Capacidades exigidas de uma fêmea na pré-história da humanidade. Então, a gente tem que pensar um detalhe que quem me chamou a atenção para isso foi o Bernardo de Gregório, psicanalista, né, em São Paulo e psiquiatra. Ele diz o seguinte, até o momento que hoje a gente considera muito tranquilo que as mulheres tenham ciclo menstrual e ciclo reprodutivo, correto? Então, num ciclo de 28, 30 dias, pelo menos 5 dias desse mês, as mulheres, em geral, pelo menos a grande maioria, ficam menstruadas, e a menstruação é nada mais, nada menos que a perda de um óvulo no processo de produção de óvulos que nós, mulheres, temos. Então, nós nascemos com todos os óvulos prontos, né, uma quantidade X de óvulos. Eles estão lá armazenadinhos e uma vez ao mês nós expelimos um ou não expelimos e ganhamos um bebê. Hoje nós sabemos que para a produção de bebês é necessário a presença de um espermatozoide e de um óvulo. Até aí, tudo bem. Se a gente imaginar que no período pré-histórico, portanto, entre 8 milhões de anos e os últimos 6 mil anos, é um baita tempo, a maioria das fêmeas da nossa espécie não tinham ciclo menstrual. Porque, simplesmente, não havia esse controle. Não havia isso. As fêmeas da espécie acasalavam, e isso inclui a espécie dos hominídeos, e a espécie e o gênero Homo, e a espécie humana. Até uns 6 mil anos atrás, havia um processo de período geral de acasalamento e procriação que era por volta da primavera nos respectivos hemisférios. Então, as mulheres acasalavam, as fêmeas da nossa espécie acasalavam por volta de setembro ou por volta de março, abril, dependendo do hemisfério, acasalavam, tinham 9 meses de gestação, nasciam os seus bebês, as suas crias, 3 meses de um processo de amamentação direto, não mais que isso, já porque eles eram grupos nômades e, portanto, o deslocamento era necessário. E dali, de novo, então, o que a gente chamaria de ciclo fértil das mulheres durava literalmente 12 meses. 9 meses de gestação, 3 meses de amamentação, de novo dava tempo para vir outro bebê daquela espécie, como todas as outras espécies animais no planeta. Isso é importante da gente entender. Nós somos uma espécie que se diferenciou das demais. Nós criamos condições materiais para essa diferença. Nós domesticamos a natureza, nós interferimos no processo reprodutivo de animais e, consequentemente, também interferimos no nosso processo reprodutivo. Então, hoje, o que nós temos como gênero feminino, como ciclo menstrual, como geração de descendentes, é algo que foi construído ao longo de milênios
pelos nossos antecessores. E isso é importante da gente entender. As capacidades de amansar, amamentar, de cuidar, plantar, colher, guardar, acumular, construir suportes de manutenção de grãos, sementes, frutos ou ervas, tudo isso esteve a cargo das mulheres ao longo de milênios. Ou, como preferirem dizer, a cargo das fêmeas da nossa espécie. A mulher manejava o bastão de cavar, a enxada que selecionava os grãos, fazia os enxertos de plantas, apartava os animais de acordo com o crescimento, organizava a vida dos agrupamentos e aldeias, quem cuidava dos pequenos, dos maiores e dos idosos ou doentes. São as mulheres, as parteiras e as curandeiras, em todas as grandes comunidades. Em todas, mesmo hoje, quando a gente pensa comunidades tradicionais da América ou da África, né, ou de áreas da Polinésia, as mulheres são responsáveis pelo parto e pelo cuidado das gestantes. O parto é um segredo que até o século XVIII, com o surgimento dos hospitais e do ideário médico, era uma coisa única e exclusivamente das mulheres. Não pertencia ao universo masculino. A infância do arado e a criação da propriedade privada sobre os rebanhos ou sobre a terra vai inverter as relações entre homens e mulheres, né? Já no período neolítico, portanto, entre 10 e 6 mil antes de Cristo. Para a gente ter uma ideia, nos hieróglifos egípcios, as palavras casa, cidade, são representadas com o símbolo da mãe, porque eram espaços dominados pelas mulheres. Claro que não é fácil, né, questionar os papéis desempenhados pelos dois gêneros ou sexos, macho e fêmea, né, que tem sido construído ao longo de milênios, né? A gente precisa fazer algumas perguntas do tipo, quem fez as pinturas rupestres, né, as pinturas nas cavernas que estão espalhadas pelo hemisfério norte, na Europa, em alguns territórios do hemisfério sul, na África. Quem caçou os animais? Quem fez os instrumentos de pedra? Por que parece tão tranquilo que a gente imagine o caçador preparando a ponta de uma flecha ou preparando o arco para ser utilizado e rastreando uma presa? Por que é tão estranho para a gente imaginar uma mulher caçando animais de grande porte, como mamutes, bisões, ou de médio porte, como as vicunhas no Peru, na região dos Andes? Por que a gente parte do princípio que toda a pré-história foi dominada única e exclusivamente pela ação do homem? De onde saem essas ideias? E aí a gente tem que pensar por que elas se tornaram tão naturais de se pensar. Mas é óbvio que foram os homens. Da onde? Vamos dar umas olhadinhas, né, imaginadas em alguns cenários, né, que os arqueólogos, justamente esses do livro Sexo Invisível, Adovásio, Sofer e Page, eles foram revisitar algumas descobertas arqueológicas e foram revisitar a própria história da arqueologia como ciência. A maioria dos grupos caçadores-coletores, né, usavam pedras de moagem, né, para processar os alimentos. Mas quem usava essa pedra de moagem? O que é a pedra de moagem? É uma pedra achatada, né, como base, e uma pedra mais arredondada que se usa justamente para fazer esse movimento, de moer os grãos e transformá-los num tipo de farinha que possa ser misturado com água,
né, ou gordura animal e ser ingerido. As pedras de moagem, as mais antigas que foram encontradas em Israel, datam de 12 mil anos. 12 mil anos antes do presente, tá? E elas estão associadas a espaços como fornos, né? O que sugere uma rotina de produção entre amassar os grãos, produzir uma pasta, uma massa e assar essa massa, né? A gente sabe que a região da Palestina, né, o consumo de pão sem fermento, o pão ázimo, é muito comum. Ela não é uma prática dos dias atuais. Pelo contrário, o que hoje a gente entende como pão sírio, né, ou pão árabe, nos restaurantes árabes ou mesmo nos supermercados, isso é uma invenção do período neolítico, né, que o fermento não era usado, nem tinha sido descoberto, né. Ao mesmo tempo, a gente tem que associado, né, a essas pedras de moagem, tem o trabalho das mulheres, né? Fazer o pão, assar, triturar esses cereais. Outro exemplo fabuloso, né? Durante mais de 100 anos, a gente tem assumido, então desde o final do século XIX, nós temos assumido que os homens estavam por trás dos grandes painéis, que são as cavernas de Lascaux, na França, ou de Chauvet, também na França. Mas, recentemente, na região de Sulawesi, na Indonésia, cavernas com pinturas foram encontradas e estavam com pinturas muito diferentes das pinturas encontradas na Europa. Na caverna de El Castillo, na Espanha, algumas pinturas, especificamente as feitas com mão, né, usando o trabalho de colocar a mão e jogar o pó em volta, né, que a gente chama de stencils de mão, foram feitos provavelmente por mulheres. Né? São pinturas, essas de El Castillo, as mais antigas da história, datam de 40 mil anos atrás. Ou seja, e como é que a gente sabe que são mãos femininas? Pelo tamanho, principalmente, pelo porte, pelo tipo de posicionamento. Tá? Não é só isso. Essas cavernas, elas têm pinturas também diferenciadas, né? Ou seja, com temas diferentes, com temas não só associados à caça. Outra descoberta arqueológica que nos dá uma luz sobre o papel das mulheres na pré-história foi descoberta, na verdade, pelo antropólogo Randall Haas, da Universidade California Davis, né? Ele desenterrou na América do Sul, na região andina, né, o esqueleto de 9 mil anos de uma mulher jovem, na idade entre os 17 e 19 anos, né, e que, detalhe, foi enterrada com instrumentos de caça, pontas de projéteis de pedra, ferramentas de processamento de animais, ou seja, facas em pedra afiada justamente para tirarem o couro, as vísceras, né? E ele vai encontrar em outros enterramentos na região andina, né, outros conjuntos de esqueletos de mulheres na mesma proporção que esqueletos masculinos, todos caçadores. Ele vai para Vila Maia Pacha, né, e trabalha nesses 107 locais, né? Ele pega desde a América do Norte, América do Sul, áreas de enterramento, e que datam ainda do Pleistoceno Superior e do Holoceno Inferior, portanto, do final do Paleolítico, né? São 20 exemplos inequívocos de pessoas enterradas com seus equipamentos de caça, dos quais 16 eram homens e 11 eram mulheres. Ou seja,
praticamente 50%, 50%. Então, as mulheres estavam no cenário da caça. Elas caçavam, elas organizavam, elas rastreavam o animal, elas desossavam, elas cortavam a carne, elas preparavam as lanças, as flechas, elas preparavam as bolhadeiras. A amostra é suficiente para garantir a conclusão de que a participação feminina na caça pesada inicial era provavelmente não trivial, maior do que os níveis de traços de participação observados entre caçadores e coletores das sociedades contemporâneas, né, do período atual. Por que isso é importante? Para a gente colocar o papel feminino e a mulher como um protagonista na história da humanidade e não apenas alguém que estava ali para cuidar. Elas também fizeram esse trabalho, na grande maioria do tempo. Mas as mulheres fizeram mais que isso. As fêmeas da nossa espécie fizeram mais. Aí a gente vai para uma segunda descoberta arqueológica, ou melhor, terceira. A análise de ossadas mostra que mulheres pré-históricas eram mais fortes do que se pensava. Bom, analisando a estrutura óssea de atletas, né, se pode dizer que a estrutura óssea de atletas é muito parecida à das mulheres que viveram no período da Era Neolítica. Né? Época em que surgiu a pedra polida e as comunidades agrícolas, até o período das comunidades agrícolas na Idade Média. A estrutura das mulheres do período neolítico, que viveram cerca de 7.000 anos antes do presente, analisando braços, principalmente as estruturas que vão do ombro ao cotovelo e depois essas daqui, né? 11 a 16% mais fortes se comparados aos das remadoras de equipes atletas que estão concorrendo na Olimpíada, né? As equipes de mulheres atletas remadoras, o braço dessas mulheres é tão forte quanto das mulheres do período neolítico. A análise mostra que até a Idade do Bronze, que começou no Oriente Médio, mais ou menos 3.300 anos antes de Cristo, os braços das mulheres do passado eram mais fortes do que dos atletas de elite de remo do presente momento. E a gente não está falando dos atletas femininos, né, que são as atletas das equipes femininas. Estamos falando dos atletas homens, ou seja, o braço de uma mulher do neolítico, e a força que ela tinha nos braços era comparável à de um atleta de remo. Por que a gente tem que trazer isso? Para a gente entender que o papel da mulher vai além do que a gente hoje diz que seja o papel da mulher. Quando a gente diz que a mulher pode ser tudo o que ela quiser, ela é tudo o que ela quiser desde o momento em que surgiram os Homo sapiens. Para as crianças, para as meninas, para os meninos, é importante crescerem entendendo que a história e a pré-história da humanidade, ela é feita por ambos. E que os papéis de gênero e de sexualidade foram construções ao longo de milênios, construções sociais, construções históricas. E a gente precisa entender que essas construções históricas, elas mudam. Elas não foram sempre iguais. E aí a gente pensa, o que a gente tem para a América, né? Para o continente americano, que é onde a gente está, né? E que vai sofrer um processo de ocupação militar e colonização por parte dos europeus, né? Primeiro de tudo é que a gente precisa entender que a América já era um continente extremamente povoado antes da chegada dos europeus. A gente está falando de sociedades complexas ao longo de todo o território americano, contendo de 50 a 100 pessoas, certos aldeamentos, e alguns aldeamentos passando de 1.000 pessoas por território.
né? Quando os europeus chegam, nós temos tanto grupos caçadores, coletores, nômades e seminômades, mas nós temos também impérios estruturados como o Império Inca e o Império Azteca, com um trabalho organizado dentro de uma hierarquia social, grupos sociais com acesso à produção, com acesso à produção da terra, com acesso à criação de animais, com desenvolvimento de um artesanato, com desenvolvimento de uma indústria material bastante rica, né, usando não só a mineração, mas todo tipo de objeto, né? E a gente precisa entender também que esses grupos humanos vão nos deixar em sítios arqueológicos um material muito rico que nos mostra que se não fosse a chegada desses europeus no território americano, nós teríamos tido um desenvolvimento, talvez um processo gradual de homogeneização desses grupos, né? Surgimento de estruturas mais complexas, como os impérios, os grandes reinos Azteca e Inca, que poderiam ter se desenvolvido em outras áreas, além da América Central e da América do Sul, né? A gente vai pensar o caso brasileiro porque, na verdade, a gente tem que pensar a partir da nossa trajetória. Então, quando a gente pensa assim, o que é o trabalho para esses grupos tradicionais brasileiros, né? Esses grupos tradicionais indígenas no Brasil, né? As tarefas do cotidiano, do dia a dia, elas eram divididas e organizadas conforme o gênero e a faixa etária, portanto, sexo e idade. As mulheres estavam responsáveis pelo trabalho doméstico. E o que é o trabalho doméstico? É dentro das aldeias. É a preparação da comida, o cuidado das crianças, tecer a rede, né? Tecer redes de pesca, tecer redes para as pessoas dormirem, tecerem as esteiras. E a agricultura, né? Plantio até a colheita, coleta de frutos. O que era a responsabilidade, trabalho masculino nesses grandes grupos indígenas antes da chegada dos europeus? Os homens se dedicavam à derrubada e à queimada das matas para o plantio, né, da terra, a caça, a pesca, a guerra, a confecção de arcos e flechas, canoas e casas. Então, os homens estavam dedicados a trabalhos que envolviam mais força física, mais dedicação em tempo sazonal, né? Então, um tempo que variava, né? Em muitas oportunidades, homens e mulheres, eles trabalhavam juntos, né? Como na construção das casas, ou nas grandes pescarias e nas grandes caçadas. Faziam instrumentos juntos, machados, facas, potes, jarros. A preparação da cerâmica em algumas etnias do Brasil indígena eram responsabilidade das mulheres, e em outras etnias a cerâmica era produzida por homens, e em outras ainda a produção de cerâmica era uma produção de toda a aldeia em forma de um grande ritual de produção. Faziam instrumentos, né? A maioria dos nossos grupos humanos no Brasil, no que hoje nós chamamos de Brasil, antes de 1500, eles não conheciam o uso dos metais, né? Não tinham a mineração, a forja, a metalurgia como atividades conhecidas. Com exceção da mineração de ouro, mas também a mineração de ouro de uma forma muito precária, e o ouro usado para compor detalhes de uma vasta pintura corporal e de uma vasta estrutura de adornos fabricados com sementes, fabricados com penas de animais, com galhos de árvores, com folhas. Então, os nossos indígenas, né, os povos que estavam aqui, eles não estavam ainda
adentrado no período que nós vamos entender, né, como um período de domínio dos metais. E mesmo a agricultura, ela era feita de uma forma muito diferente, né? Quando a gente pensa o trabalho para os grupos indígenas brasileiros, a gente tem que pensar que esses grupos indígenas, eles têm uma relação muito direta com o ambiente, com a natureza. Então, é da natureza que esses nativos tiravam a sobrevivência, e por isso existia uma preocupação que sempre existiu e que está presente na luta da causa indígena brasileira hoje, que é justamente utilizar da natureza, dos recursos que a natureza distribui de forma equilibrada, para evitar o desaparecimento de espécies fundamentais à sobrevivência desses grupos humanos. Então, eles conheciam o hábito dos animais, eles praticavam a caça nos períodos em que não havia reprodução, né, das fêmeas, né, ou que não estivessem por parir, né, não eram caçadas as fêmeas, se usava das plantas e folhas, né, algumas venenosas, utilizadas justamente para anestesiar os animais durante o abate, para evitar o sofrimento desnecessário do animal e garantir a certeza de pegar o animal necessário para alimentar toda uma aldeia, né? Se usava de determinadas plantas e venenos especiais no processo de caça, para jogadas na água, né, devidamente preparadas, elas atordoavam os cardumes de peixes, e aí se podia ter uma pesca bastante significativa, e se garantia a sobrevivência da comunidade, né? Então, a gente precisa entender que eles não só conheciam as matas e os rios, mas eles também criavam um mapa mental do território que permitia um deslocamento de 200 quilômetros quadrados numa determinada área. Isso equivale a muita coisa em termos de deslocamento por áreas de rios, por áreas para possível plantação, por áreas de caça e áreas de acampamento, né? Eles também foram capazes de desenvolver técnicas de rastreamento de animais, imitando determinados sons emitidos por esses animais. Sabiam localizar colmeias e retirar o mel e a cera sem prejudicar a existência dessas colmeias, né? E é óbvio, né? Os grupos anteriores, os grupos humanos, indígenas, anteriores à chegada dos portugueses, eles eram extremamente mais aptos a viver na mata e nas áreas ocupadas por eles do que os próprios europeus, que já viviam em sociedades urbanizadas há muitos milênios. Os homens eram responsáveis pelos trabalhos mais pesados ou que envolviam uma força física além do tradicional. Mas mesmo homens quanto mulheres tinham uma disposição física bastante grande. Os antropólogos e etnólogos que trabalham com sociedades indígenas contemporâneas e os arqueólogos e paleontólogos que trabalham com sociedades indígenas já extintas, né, já mortas, eles falam que não havia desnutrição entre as comunidades indígenas brasileiras antes da chegada dos europeus. Nem havia, claro, haviam períodos de seca, haviam períodos de excesso de inundação, mas fome endêmica, como nós vemos hoje, ou seja, pessoas literalmente morrendo porque não têm o que comer, isso nunca seria visto antes de 1500. Porque o homem, o ser humano, se relacionava com a natureza de uma forma equilibrada. Então, a coleta de frutos
era substancial e a caça era substancial a ponto de alimentar uma aldeia inteira e não ficarem com fome e terem comida ao longo de vários dias. Claro que não é uma produtividade alta, e é isso que é interessante da gente pensar. Todas as sociedades agrícolas do Neolítico começam a produzir comida numa quantidade muito maior do que elas têm para consumir, mas elas começam a guardar, a estocar comida para períodos difíceis. As comunidades indígenas do Brasil antes de 1500, elas não fazem isso. Elas não faziam isso. Ou seja, se existiam os alimentos, se consumiam os alimentos, mas não se guardava em estoque por mais do que uma semana. Ou um mês, dependendo do tipo de alimento. E a gente tem que pensar isso, porque o trabalho para esses indígenas brasileiros, né, e de uma certa forma para todos os indígenas da América, ele não era o trabalho visto como algo penoso, como algo de sofrimento. Ele era apenas parte da sobrevivência da vida. E havia momentos em que se podia, literalmente, não trabalhar. Então, os arqueólogos e etnólogos e antropólogos falam dos indígenas brasileiros trabalhando 3, 4 horas por dia, buscando alimentos, buscando água, buscando alguns recursos, mas não são 4 horas ininterruptas de trabalho, são 4 horas ao longo do dia em que eles festejam, conversam, produzem objetos, fazem rituais, vivem, dormem, sem necessidade de acumular a quantidade, né? De fazer uma produtividade. Hoje nós trabalhamos e nós produzimos comida sempre na iminência de vir a faltar a comida. Ninguém faz comida dentro da medida única e exclusiva daquele dia de comida. Nós fazemos comida para que ela seja estocada e que nós possamos, então, ter uma alimentação ainda maior do que a gente realmente necessitaria. Por quê? Porque nós temos um problema no planeta que é a fome. Milhares de pessoas estão morrendo de fome neste exato momento porque outras pessoas estão acumulando sem acesso a todos e dominando os recursos da agricultura e da pecuária. Se os rebanhos de todo mundo, em termos de bovinos, fossem divididos, para cada família no planeta teria uma vaca de tamanho médio. Cadê a minha vaca? Cadê a sua vaca? Provavelmente ela está presa com outras tantas vacas, produzindo em excesso, mais do que seria necessário, um leite que não vai chegar para as pessoas que estão passando fome. Então, quando a gente fala de trabalho, a gente está falando de relações de posse, de relações de propriedade, de algo que pode ser fundamental para a sobrevivência. A gente falou também no mês de maio, no dia 13, sobre o processo de abolição no Brasil, né, a abolição da escravatura. Né? O 13 de maio, ele não é um dia de comemoração, assim como o dia 25 de maio, dia da África, não é um dia de comemoração. É um dia para a gente pensar como a figura do homem e da mulher negra chega no Brasil e em que condições. Então, quando a gente está pensando trabalho, a gente tem que pensar 3 tipos de trabalho que existiram ao longo da história da humanidade. O trabalho livre, o trabalho escravizado, o trabalho servil. Né?
E a gente tem que pensar essas 3 categorias e tentar relacionar essas categorias com o que a Hannah Arendt falou sobre o que é a necessidade da sobrevivência da espécie, a produção de objetos e instrumentos que nos auxiliam nessa sobrevivência e a nossa ação diante dessas relações de trabalho. Então eu trouxe algumas perguntas, algumas questões amplas que é para a gente pensar. Sempre tentando inserir onde é que estão as mulheres, os negros, as negras, os homens nessas categorias de trabalho. Se vocês pensarem bem, o trabalho feminino de cuidar de crianças, de cuidar de casas, de cuidar, de ensinar, né, ele sempre existiu. A grande maioria das enfermeiras, educadoras, professoras, cuidadoras de idosos, crianças, pessoas que estão em situação de restrição dos seus movimentos, fisioterapeutas, sempre foi feminino. Domésticas. Nós estamos cuidando da humanidade desde o início. Mas parece que o nosso trabalho não vale. É como se dissesse assim, eu tô em casa, eu não tô trabalhando. Quem é que lava a roupa? Passa o pano, limpa o banheiro, recolhe o lixo, faz a comida. Cuida das crianças menores. Arruma as camas. Separa as roupas limpas das sujas. Organiza os armários. É a última a deitar, a primeira a levantar. É sempre uma mulher. Ela pode ser jovem, ela pode ser idosa. E ela pode ser uma criança de 6 ou 7 anos. Mas é sempre uma mulher. E, em geral, as mulheres estão em atividades cuidando outras. Por isso que a gente tem que pensar as relações de trabalho. Por isso que ter uma lei que regula o trabalho doméstico é importante. Mas vamos pensar as categorias de trabalho livre, trabalho escravizado, trabalho servil. Vamos pensar assim, mais pertinho da gente é a Grécia Antiga, tá? Então tá. Na Grécia Antiga, homem livre era o homem, literalmente livre, homem livre, tá associado às duas coisas, né? Que participava das assembleias, dos debates políticos, da filosofia e de produzir obras de arte. Em geral, era um cidadão de nascimento da sua polis, portanto, ele era um homem, filho da aristocracia da terra, ou seja, que possuía terras dentro de uma determinada cidade, daquelas cidades-estados gregas, né? Então, esse era o homem livre. Basicamente, branco, intelectual, com dinheiro, sem filhos. Nossa. Já os escravos, na Grécia Antiga, eram aqueles que faziam serviço manual ou braçal, né? Que eram comprados de traficantes que os capturavam em guerras de conquista. Tá? Então, se a gente pensar o que é trabalho livre feito por pessoas livres e trabalho escravo feito por pessoas escravizadas, na Grécia Antiga estava bem definido. Era uma questão de ter nascido dono de terras ou ter sido escravizado numa guerra, né? Hoje, no século 21, 2021, século 21, quem é o homem livre? E é livre exatamente para quê? As mulheres gregas estavam confinadas ao espaço social da casa. Elas tinham que reproduzir a linhagem,
cuidar da casa e de suas famílias e serem obedientes aos seus maridos, se elas nascessem livres, ou seja, filhas de donos de terra. Se elas eram escravas, elas tinham outro destino. Vamos retroceder um pouquinho mais lá atrás, vamos viajar até 1750 antes de Cristo. Código de Hammurabi, na Babilônia. O Código de Hammurabi, ele foi uma organização de 282 leis, todas elas organizadas a partir da iniciativa do governante chamado Hammurabi, né? Ele organiza essas leis, e essas leis falam desde as relações de trabalho, né? Quem é o trabalhador livre, quem é o trabalhador escravizado, como é que deve ser a remuneração das atividades e quais são as relações entre senhores e servos, né? Então, e ao mesmo tempo falava das relações com os escravizados, né? Porque o Império Babilônico foi um grande império e que, é óbvio, sobreviveu usando da guerra de conquista e da mão de obra escravizada. Mas tinha gente livre, que nascia livre e que permanecia livre de acordo com a classe social onde ele estava, né? Alguns eram mais livres que outros para fazerem certas coisas. Então a gente sabe que as relações sociais e as relações de poder, elas são todas muito intrincadas. A pergunta mais recorrente é se houve escravização de seres humanos ao longo de toda a história humana. Sim. Podemos dizer que sim. O que a gente pode também dizer é que em diferentes sociedades, em diferentes estruturas sociais, a situação de vida do escravizado, ela podia ser modificada por algumas circunstâncias. Então a gente tem Egito, Cush, reinos do Mali, Gana ou Songhai, Fenícia, Mesopotâmia, Pérsia, Grécia, Roma, hebreus, apresentando o estatuto jurídico da escravidão. Ou seja, a escravidão, ela tinha leis que a organizavam e leis que organizavam as relações sociais a partir da posse, da propriedade de um escravizado. E a gente está falando, claro, de impérios que viveram entre 6.000 e 4.000 anos antes do presente, né? Então a gente está falando de um processo muito, muito antigo. Ele é diferente do processo do século XVI de escravização? E é diferente do processo que hoje nós temos para a construção do trabalho livre? Nós temos trabalho escravo no Brasil nos dias atuais? Temos. Nós temos pessoas sendo cerceadas de sua liberdade de ir e vir em função de um trabalho desumano e confinamento? Temos. E nós temos escravidão por dívida no Brasil ainda hoje. São casos que estão sendo investigados pelo ex-Ministério do Trabalho, mas que estão ligados não só às práticas de confinamento de pessoas, mas de tráfico humano. E nós temos isso no planeta ainda, em vários locais. E em locais muito bonitos, muito bem organizados, muito cheirosos. Então, o tema é mais do que atual. Quando a gente está falando de 6.000, 4.000 anos antes do presente, né, a gente está falando desses grandes reinos, Egito, Cush, Pérsia, Roma, Grécia. Bom, a gente está falando de escravidão em determinadas circunstâncias.
São ao todo umas 6 circunstâncias bem gerais. A primeira delas é a guerra de conquista. Então, pessoas são aprisionadas após um período de guerras, de invasões, e são levadas como prisioneiros e traficadas como escravos. A escravidão por pagamento de dívida. A pessoa se dá como escravo na intenção de pagar uma dívida durante um tempo estipulado. A escravidão como penhora por um tempo estipulado em troca do arrendamento de um campo ou de um contrato de serviço, vai aparecer no Código de Hammurabi. Para salvar da fome uma comunidade ou algum grupo humano, quando uma colheita ou várias estações de seca se repetiam. A escravidão por crime dependia do tipo de crime, né? As punições para os crimes no Código de Hammurabi, elas são muito diferentes. Depende da classe social de quem sofreu o crime, da classe social de quem cometeu o crime, do nível de intenção, ser culposo ou apenas danoso, toda uma série de circunstâncias. O pagamento por algum dano acidental, a escravidão como um pagamento por uma obra mal executada ou um serviço mal terminado, também está presente no Código de Hammurabi. Nessas sociedades pós-revolução neolítica, ou seja, nesses grandes impérios pós-domesticação de animais e domesticação das plantas, surgimento de uma agricultura intensiva, né? O trabalho livre, ele existia junto com o trabalho escravizado. Quer dizer, tinha o trabalhador livre que podia vender o fruto do seu trabalho como artesão, obreiro, pedreiro, carpinteiro, ferreiro, tecelão, cozinheiro, vendedor de comidas em feiras, agricultor. E tinha o trabalho servil, de quem ficava empenhado ou ligado a um clã, uma família, por laços de proteção e de ajuda. Os 3 tipos de trabalho coexistiram ao longo da história desses grandes reinos. E todos eles tiveram legislações, leis que regulamentavam. Então, quando a gente fala hoje de regulamentar o trabalho, né, de colocar leis que protejam o trabalhador e que protejam quem empregue, é uma ideia nem um pouco nova. Ela só é diferente do que era aplicado há 4 mil anos atrás. Quando falamos em escravizados, né, sejam povos ou regiões inteiras, a gente também está falando de maneiras diferentes de ser escravizado. Né? Isso porque nas sociedades pós-revolução neolítica, nos grandes impérios, o escravizado apresentava direitos segundo a legislação de cada império e de cada época nesses impérios. Então, por exemplo, um escravo, em geral, nesses grandes impérios, com exceção dos escravos que trabalhavam nas minas de sal e nas minas de minérios pesados, né? Eles tinham o direito de manter o seu nome e a sua religião de origem. Podiam constituir uma família, e a sua família necessariamente não seria escravizada, né? Podia ter uma esposa ou um esposo que fosse livre, né? Podia juntar dinheiro para comprar sua liberdade, ele podia fazer uma poupança e até ter uma renda que fosse fixa a partir do seu trabalho. Ele não podia sofrer certos tipos de maus tratos ou privações, porque ele era a força de trabalho dele era importante demais para ser desperdiçada. Podia assumir postos na administração de um reino, como acontecia na maior parte deles, no reino de Gana, no reino de Mali, no reino de Songhai, no reino do Egito, até em Roma, né? A gente tinha escravizados que assumiam postos na administração pública, como coletores de impostos, como soldados, como gente responsável por pavimentar ruas,
por trabalhar em obras públicas, né? Ele era um trabalhador escravizado, não individual, não uma propriedade privada, mas era uma propriedade do Estado, do reino, que dispunha dele, né? Para melhorar a vida do próprio reino. E em muitos reinos, os soldados que eram capturados em batalha tinham a opção de virarem soldados daquele reino, como soldados escravizados. Uma forma de subir na carreira militar, se manter vivo e ainda ter alguma glória, né? Claro que não era para todos que isso era proposto. Por que a gente fala de sociedades pós-revolução neolítica? Justamente porque antes do processo de domesticação de animais e plantas e do consequente aumento, né, da comida à disposição dos grupos, nós temos sociedades, associações entre grupos ou indivíduos muito mais simples, baseadas na força do macho e da fêmea, na fertilidade das fêmeas, na fertilidade do próprio ambiente, os ecossistemas e biomas, na ocupação muito mais livre do território submetido, né, unicamente ou quase unicamente às forças da natureza ainda não domesticada. E a divisão do trabalho, das tarefas, era muito mais focada nas condições físicas mais visíveis e nas disposições na disposição das condições biológicas. Força, idade, quem tinha parido, ou estava por parir, ou estava amamentando, velhos, os machucados, ou em situações que os impossibilitassem. Então, as sociedades antes da Revolução Neolítica são sociedades muito mais simples. E são sociedades em que o trabalho é apenas uma parte da vida. Ela não é a vida da pessoa. Vou dar um exemplo contemporâneo. Durante muitos anos, eu me defini como ser humano a partir do meu trabalho. As pessoas me perguntavam, quem tu é? Ah, eu sou professora de história, eu trabalho com isso, eu faço isso. A minha vida não é só dar aula. Quem é a Valesca? E durante muito tempo eu tive dificuldade em separar essas duas instâncias. A minha vida de trabalho da minha vida individual, ou seja, da minha vida como ser, como ente pensante. E isso é uma característica da nossa sociedade. Mas tá errado. A ideia é que a gente possa pensar essas relações. Na aula de quinta, a gente vai fechar o mês do trabalho com algumas reflexões sobre o estado atual do trabalho, né? E ao longo das aulas, com os primeiros, segundos e terceiros anos, a gente vai aprofundando questões ligadas ao mundo do trabalho, as questões de gênero, né? Para a gente poder entender como é que tudo isso formou o mundo que nós estamos vivendo. E se a gente conseguir se organizar para mudar alguma coisa, já estamos no lucro, né? Eu espero que vocês possam ter acesso aos livros Angola Janga e Cumbi, do Marcelo de Salete. São duas histórias em quadrinhos lindas. Eu espero que vocês possam chegar bem ao final do mês de maio e que a vacina chegue para todos. Que nenhum de nós possa ser visitado pela doença. E se a gente for, estando vacinado, a gente pode sobreviver. Tá difícil, mas a gente vai encontrar uma saída. A gente é brasileiro, né? A gente encontra. E eu tenho fé. E eu espero que vocês também mantenham a fé de vocês. Um beijo no coração. Tchau, Daiane. Beijo.